Com frequência, profissionais cabeleireiros me fazem a seguinte pergunta: Menha, se o cabelo é constituído de células mortas e ele não é passível de recuperar-se por vias de cicatrização como a pele, logo é impossível recuperar, tratar do fio de cabelo. Ele é inerte, ele pode ser degradado, mas ele não pode ser recuperado, certo? Eu digo errado. Esses cabeleireiros pensam que só é possível haver um processo recuperatório de massa se houver vida envolvida no sistema, o que não é verdade. É claro que o cabelo e a pele são feitos de uma proteína estrutural chamada de queratina, mas a pele ela é constituída de tecido e o cabelo é constituído de estrutura fibrosa. Nem todas as camadas da pele são consideradas biologicamente vivas, porque são constituídas de células mortas também, como a epiderme. Então, nós sabemos que o processo de cicatrização e recuperação da estrutura tecidual da pele se dá pela cicatrização, com a participação do sistema sanguíneo, terminais nervosos, sistema imunológico. Mas isso não quer dizer que porque o fio de cabelo não é biologicamente vivo, que não existe possibilidade dele ser recuperado. O que falta para os cabeleireiros é entender quais são as vias possíveis de fazer com que o fio de cabelo se recupere. Quando a gente fala do fio de cabelo, a gente tem que entender como ele é constituído quimicamente, quais são as suas propriedades inerentes, para que entendamos que não, o cabelo não é inerte, passível de ser degradado e impossível de ser recuperado. O cabelo é feito basicamente de proteínas, queratinas, e as queratinas elas são feitas a partir da conjugação encadeada de vários aminoácidos. Aminoácidos são compostos que possuem carga. A carga dos aminoácidos dão à queratina uma característica elétrica específica, que é neutra, dado o equilíbrio de cargas positivas e negativas nas ramificações não ligadas, não ocupadas dos aminoácidos, cujas extremidades possuem carga funcional efetiva, mas que não estão sendo utilizadas. Essas cargas estão disponíveis, portanto, essas cargas são manifestas principalmente quando o cabelo entra em contato com umidade relativa atmosférica. Quando o cabelo é danificado, essas cargas são desequilibradas, se tornando prioritariamente positiva ou negativa a condição iônica do córtex capilar. E quando isso ocorre, você pode chegar até ao ponto de fazer com que algumas queratinas percam a sua função. E trabalhos científicos nos mostram que através de várias vias, pelos cosméticos, é possível perfeitamente fazer com que essa função queratínica proteica seja restituída também através do reequilíbrio do que nós chamamos de ponto isoeletrônico do fio de cabelo. Então, aquilo que não funciona por dinamismo de recuperação cicatricial, funcionará por dinamismo de geração e funcionalidade elétrica. Então, muitas coisas funcionam através da eletricidade e não precisa ter vida em si. Um exemplo, nossos eletrodomésticos, não é verdade? Então, a função dinâmica do cabelo ocorre justamente através de questões relativas ao seu fator isoeletrônico, que também é chamado de ponto zwitteriônico. Lá no ensino médio técnico de química e também na faculdade de química, e quem estuda biologia também tem contato com uma matéria muito interessante chamada bioquímica, onde nós aprendemos que as proteínas têm algumas propriedades inerentes. E eu quero ressaltar aqui 3 delas. Primeiro, o seu coeficiente de tamponamento, que é justamente um dispositivo de tentativa de autocorreção do equilíbrio iônico quando o cabelo ou uma proteína é submetida a um evento de pH extremo, tanto para alcalinidade quanto para acidez. Uma segunda propriedade das proteínas que precisa ser considerada é a sua capacidade de desnaturação e renaturação. A desnaturação é justamente quando você tem uma proteína intacta, que é chamada nativa, e ela sofreu uma alteração conformacional molecular através da quebra de alguma das suas ligações, alterando a sua estabilidade estrutural, fazendo com que ela perca suas funções. Só que, através da renaturação, você consegue trazer esse equilíbrio iônico e restaurar as funções, recuperando, assim, a proteína em si. E nós temos um terceiro ponto que deve ser considerado, que é justamente o ponto isoelétrico. Se existe um ponto isoelétrico de carga neutra equilibrada no fio de cabelo, isso significa que existe eletricidade. Onde há eletricidade, existe um dinamismo complexo de funcionalidade, tanto que se permite pela desnaturação a sua degradação parcial ou integral, ou definitiva ou temporária, como também, no caso de degradação temporária e parcial, um coeficiente de recuperação através da renaturação. Então nós não podemos subestimar Deus achando que as coisas só acontecem em ambientes onde há necessariamente a presença de vida, porque nós estamos cercados de exemplos no nosso dia a dia de muitas coisas que reagem, funcionam, estragam, melhoram, reconstroem, sem ter a presença de vida, através de presença de eletricidade, sistemas reativos efetivos. Então, a gente não pode supor que porque a pele cicatriza e o cabelo não cicatriza, logo o cabelo não pode ser recuperado. O cabelo pode ser recuperado, mas por vias diferentes daquelas que são as naturais de recuperação da pele. Então, talvez por essa experiência compartilhada por profissionais e clientes de investir em marcas caras, em tratamentos caros, passo a passo, cauterizações, vapores, luzes, emissões de ondas e tantas outras coisas,
e não se tem ali, além de um resultado esplêndido, imediato, uma durabilidade, talvez se chegou a essa conclusão de que, bom, o cabelo não pode ser recuperado, então sempre tem que ficar fazendo um tratamento, uma manutenção, tanto no salão quanto no home care, porque o cabelo não cicatriza, porque ele é feito de células mortas, então nesse sentido não tem como recuperar o cabelo, a gente só fica tentando mantê-lo para não entrar numa tragédia de elasticidade extrema e ruptura. Mas não é o caso. Você consegue sim, com uma tecnologia adequada e o reconhecimento da fórmula certa, como o médico faz quando ele está tratando da doença de um paciente, entender qual é o dano, qual é a intensidade do dano, da enfermidade, saber qual é o processo, através do diagnóstico, de proposta de tratamento que vai resolver aquele problema. É a mesma coisa com o cabeleireiro. Ele tem que entender qual é o tipo de dano provocado por um evento químico que transformou a cor ou a forma do cabelo e tem que ter um conhecimento mínimo de como é que ele vai fazer a interpretação das formas que tem o potencial de, para cada caso, trazer um coeficiente de recuperação que faça com que a cliente possa ter o cabelo esteticamente na forma que ela quer, que representa melhor o visual dela e, ao mesmo tempo, um cabelo saudável. Inclusive, eu quero aproveitar para convidar você para cursar Cosmetologia Capilar Aplicada. É um curso que nós temos online para que o profissional se torne um especialista nessa matéria relativa à recuperação do cabelo das suas clientes. E, através da ciência, o cabeleireiro saberá cada vez mais reconhecer as melhores fórmulas, não estará mais preso por marcas, mas sim pela qualidade cosmetológica dos produtos, porque são as substâncias presentes na fórmula dos cosméticos que atuam para bem ou para o mal, ou não atuam, só enganam o cabelo no processo de tratamento. Mas é preciso estudar para ter o domínio dessa matéria. E é o que eu desejo para você. Cada vez mais domínio e conhecimento da sua profissão para que você prospere cada vez mais e permita que as suas clientes realmente, empolgadamente e irresistivelmente continuem contando com você e façam com que outras pessoas queridas a elas sejam indicadas para que também sejam atendidas por você, um especialista que sabe o que está fazendo. Valeu, obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e bora estudar.